Bem, a gente vai daqui então para o Reino Unido, onde a gente precisa falar sobre a crise migratória na Europa, um tópico que já desperta interesse há tempo. Quem acompanhou o ciclo de notícias desde 2015 na crise da Síria vai lembrar que uma preocupação crescente era o fluxo de refugiados para a Europa, em meio à crise, muita gente que não era refugiada indo para a Europa pela questão da migração econômica. Isso combina uma série de questões que passam por cultura, por economia, que passam ainda também pela forma como as sociedades da Europa podem ou não absorver esses imigrantes. Abordando agora o assunto, a gente fala disso porque Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, está endurecendo as medidas regulatórias. Nós temos aqui o vídeo dele falando hoje mais cedo perante o parlamento britânico. Ele fez um anúncio onde falava de medidas migratórias mais duras no Reino Unido. A gente passa agora pelos detalhes. Ele anunciou um pacote de medidas para reduzir a imigração lícita, a imigração legal no Reino Unido, em um esforço para reequilibrar o fluxo migratório e responder também à pressão política interna. Um ponto importante de ser guardado, afinal de contas, muito do cenário político na Europa se reconfigura a partir da questão migratória, a gente vai chegar lá. Ele, que é do Labour Party, o Partido Trabalhista, o partido à esquerda no Reino Unido, disse que as novas diretrizes buscam proteger coesão social e a identidade nacional, enquanto prometeu uma redução significativa na migração em geral nos próximos 4 anos. Uma redução na migração em geral nos próximos 4 anos, e as palavras dele ecoam aquilo que se esperaria, não do Partido Trabalhista no Reino Unido, mas dos conservadores ou ainda do Reform UK, partido alternativo mais à direita. A gente tem aqui a citação dele. Hoje esse Labour Government, esse governo trabalhista, está fechando o laboratório, o experimento, ele se refere ao experimento de fronteiras abertas. Acabou, nós estamos tomando de volta o controle das nossas fronteiras. Esse é o mesmo partido que, há cerca de uma década atrás, opunha com unhas e dentes o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Agora a retórica do premier trabalhista ecoa muito o que se esperaria ouvir de alguém do lado conservador do espectro político há 10 anos atrás. O que as reformas pontuam é o seguinte: aumento nos requisitos de conhecimento da língua inglesa, restrições mais severas para a permanência no país, limitações ao direito automático de cidadania, agora vai ter que haver uma residência legal por 10 anos em vez de 5 anos. Os vistos de trabalho vão ser restringidos a profissionais com nível de pós-graduação. Isso impediria, por exemplo, o recrutamento internacional de funcionários para casas de repouso, uma coisa que também era frequente. Há algumas preocupações quanto à mão de obra no Reino Unido em função disso, em termos de recrutamento. Keir Starmer responde que os dados mostram que, com o crescimento econômico, a imigração não teria uma relação tão direta com isso, é o que ele argumenta. Há aí alguma polêmica no parlamento, mas a medida vem à tona também sob muita pressão política no Reino Unido. Vale a pena a gente acrescentar que enquanto isso está acontecendo no Reino Unido, não é uma exclusividade. Se a gente tem essa medida que vocês veem ao meu lado, restaurando o controle sobre o sistema migratório, White Paper, é uma folha de dados, folha de documentação que vem do governo do Reino Unido como release oficial, a gente passa também por outras matérias e outras publicações oficiais de governo que pontuam isso como uma tendência europeia, não só do Reino Unido, mas por toda a Europa. Isso é a matéria da Associated Press falando sobre como o novo governo alemão planeja aumentar o controle fronteiriço e conter a imigração. Uma declaração que vem com o novo governo de Friedrich Merz, com membros do governo já falando bastante a respeito disso. Eles planejam reforçar fronteiras, rejeitar imigrantes não documentados. Merz também, então, deu início a essa mudança na política migratória. Isso é de 7 de maio, então poucos dias atrás. As diretrizes pelos membros do governo alemão devem incluir reintrodução de controles fronteiriços, recusa imediata de pessoas sem documentação nas fronteiras. Recusa imediata. Vale a pena lembrar que a Alemanha foi um polo de imigração síria ao longo dos últimos 10 anos, conforme o país enfrentava instabilidade. E é também um dos países que enfrenta mais dificuldades com crise migratória na Europa. Além disso, as medidas devem prever mais 3 mil policiais nas fronteiras, o número deve subir para 14 mil. A gente vai da Alemanha para o lado na França, que é a matéria do Le Monde, isso é de outubro passado, quando se anunciavam novas medidas. Então o premier Michel Barnier anunciava uma nova legislação migratória mais restritiva que ainda está prevista para esse ano. Nas palavras dele, você tem a impressão de que as fronteiras são tão porosas quanto uma peneira. Tão porosas quanto uma peneira e que os fluxos de imigração não estão sob controle. Nós vamos mudar isso. A Bélgica também, uma série de medidas restringindo a imigração. Grécia, uma postura mais severa quanto a aumentar o período máximo de detenção. Também mecanismos de deportação automática. E mesmo a União Europeia, que, claro, congrega todos esses que a gente citou, está aí. Uma nova abordagem às devoluções. Enquanto o nome
é mais tenro, mais brando, basicamente significa mais deportações, uma facilitação pela União Europeia como um todo para deportação. Isso é uma proposta que veio em março desse ano. Eu acho que fica claro, a partir desses dados, que há uma tendência de certa forma. E isso também reflete um desejo do público. A gente tem uma pesquisa da YouGov, uma organização de pesquisa, então, feita em fevereiro desse ano. Essa aqui que vocês veem ao lado. Eurotrack, um rastreamento da Europa. O público por toda a Europa Ocidental está infeliz com a imigração. O público por toda a Europa Ocidental está infeliz com a imigração. O que diz a pesquisa? Esse é o gráfico ao lado que a gente retira diretamente da página. 7 nações rastreadas, então, na pesquisa, apontam que houve imigração demais ao longo dos últimos 10 anos. Em primeiro lugar, vocês veem ali a Alemanha. Esse trecho em vermelho mais escuro fala que foi alto demais. Esse em rosa tem palavras mais brandas. Um pouquinho alto demais. Pessoal, perdão, agora, cabeça depois de tanta viagem, o daltonismo parece que está surgindo aqui. Mas esse azul, eu ia falar verde, diz que foi mais ou menos correta. E quem acha que a imigração foi muito baixa é só aquele roxo bem na pontinha. Então, quando a gente soma a parte vermelho escuro e a parte vermelho claro ou rosa, a gente vê que na Alemanha, Espanha, Suécia, Reino Unido, a coisa fica 60%, 70%, 80% do público dizendo que a imigração foi alta demais. E isso também vem com alguns casos emblemáticos que, enquanto a gente não quer fazer aqui um argumento contra ou a favor a questão migratória, a gente quer entender o panorama mais amplo e dar para você as informações para decidir. Mas a questão é que as populações mudaram. As taxas de natalidade entre os imigrantes também são mais altas que entre os europeus. Em muitos países, isso é uma questão de preocupação, mesmo com a identidade nacional. Foram as palavras usadas pelo premier, não conservador, mas trabalhista do Reino Unido. Indo aos dados, a imigração líquida saltou de 184 mil em 2019 para 906 mil pessoas até junho de 2023. No Reino Unido, isso. Isso vem muito impulsionado também por refugiados de Hong Kong e da Ucrânia. Mas há incidentes que também ajudam a alimentar esse sentimento. Na Alemanha, onde a imigração foi um tópico central da eleição que acabou levando Merz ao poder, acabou na formação desse governo e tirando Olaf Scholz da cadeira de chanceler, houve alguns incidentes onde imigrantes não documentados, imigrantes ilegais na Alemanha, cometeram crimes, por exemplo, contra menores de idade. Assassinatos horrendos, carros sendo jogados contra multidões. Esses casos, enquanto a gente não quer usar eles como uma questão para discriminar contra ninguém, de fato, levaram um sentimento público que alimentou nas eleições políticas anti-imigração. No próprio Reino Unido, a gente tem aqui a Polícia Metropolitana de Londres anunciou a prisão de 8 homens no início desse mês, incluindo vários cidadãos iranianos, sob suspeita de planejarem um ataque terrorista em um local não identificado da capital. No dia 4 de maio, 5 homens foram detidos em diferentes regiões da Inglaterra. Outros 3 foram presos em Londres em uma investigação separada a ameaças à segurança nacional. A secretária do Interior, Yvette Cooper, classificou o caso como um alerta importante. Depois, o chefe do MI5, Ken McKellan, revelou que forças de segurança desbarataram mais de 20 planos terroristas apoiados pelo Irã desde 2022, a maioria visando dissidentes iranianos residentes no Reino Unido, muitas vezes com a participação de imigrantes. Bom, vocês veem o que eu quero dizer. Existe um sentimento público que também é alimentado por alguns casos como esses, e existe realmente uma mudança na composição demográfica de muitas regiões do Reino Unido, muitas regiões da Europa. E isso afeta a coesão social. Esse foi o argumento de Keir Starmer. Se a gente está vendo uma questão de um premier trabalhista no Reino Unido ecoando coisas que há uma década atrás eram ditas basicamente pelo Reform UK e pelos conservadores, e muitas coisas similares acontecendo também na França, na Alemanha, isso pontua esse sentimento público ecoando em uma reforma política. Não só com uma ascensão direitista na Europa, mas também com o que se chama de direita na Europa sendo alterado drasticamente. O caso, claro, talvez seja o Reform UK, aonde, de forma inesperada, tem ganhado uma projeção muito maior dentro da direita no Reino Unido. Ele, que era tido como um partido alternativo, torna-se mais e mais uma força contundente na política local, mudando também o que tradicionalmente se chama de direita no Reino Unido, antes os conservadores, para incluir mais e mais o Reform UK. A gente tem, ao mesmo tempo que isso acontece no Reino Unido, com o Nigel Farage, partido Brexit, o Reform UK, etc., disparando, uma situação na Alemanha, onde o AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, passa a disparar nas pesquisas e se tornou o país com mais popularidade
melhor dizendo, o partido com mais popularidade no país de forma inédita, uma coisa que seria inimaginável há 10 anos atrás. Isso também passa pela ascensão da Le Pen na França. A gente tem aqui a Alice Weidel, do AfD, a Le Pen aqui do lado, agora até tem um processo dela na justiça que pode impedi-la de disputar eleições em 2027 na França, mas é uma candidata que tem crescido mais e mais, chegou a disputar um segundo turno nas eleições francesas que aconteceram da última vez. A ascensão deles cresce muito na pauta migratória, num ponto onde líderes que seus partidos muitas vezes antes se opunham a isso têm cedido à pressão política. E se a gente falava no início da reportagem sobre isso, bem, Keir Starmer parece estar respondendo ao sentimento público e também à reformulação da política no continente. Fica então o registro, uma reformulação das políticas migratórias na Europa. Keir Starmer endurece a imigração, uma coisa que a gente vê também em outros países, e o sentimento público diz que é isso mesmo que se deseja. A reformulação mostra isso de forma mais profunda ainda, com partidos à direita do espectro político ganhando proeminência.